Bom, tem muita gente que duvida que exista vida inteligente fora da TV. A gente que trabalha em TV, a gente duvida um pouco o contrário, que exista vida inteligente dentro da TV. Você que está fora, Jô, porque eu não posso ainda dizer, como é que é viver fora da televisão? Tem mesmo vida inteligente fora da TV, Jô? Tem, claro que tem. E eu acho que você pode provar isso na hora que você parar o programa e se candidatar a qualquer coisa. Deus me livre. Aliás, você já recusou alguns convites, né, Datena? Recusei. E agora tem mais um para ser candidato a senador, mas eu estou correndo disso que nem diabo corre da cruz, porque seria mais um incompetente a engrossar essa lista grande que tem por aí, viu, Jô? Eu não sei o que você acha disso. Olha, eu acho o seguinte, que você seria um candidato excelente e te digo mais, por mim, eu já fui convidado para vários cargos na área da política, mas eu acho que eu não tenho competência para isso, que não é a minha área, Mas eu acho que é uma área que você navegaria muito bem, eu sei lá. Eu acho que você seria um ótimo candidato, seria um ótimo candidato a senador, eu não sei. Se eu fosse você, eu aceitava, porque é uma coisa tão triste o panorama político no momento, que daria um refresco, sabe? Sei lá, eu não sou contra, não. Pois é aquela história, né? É aquela história de muita gente que fala assim, bom, se não entrar um cara bom, um cara que seja honesto e tal, porque pelo menos ladrão eu não sou. Aliás, incompetente eu sou, isso eu tenho certeza. Que eu não consigo gerir os meus negócios. Eu não sei se eu iria gerir com mais tranquilidade os negócios públicos. Talvez sim, porque o dinheiro não é meu, eu tomaria conta melhor do dinheiro dos outros. Que eu consegui ser o único cara da televisão mundial que pagou uma dívida de 10 milhões de dólares, né? Quando eu perdi aquela ação para a Rede Record de televisão, e aliás paguei porque devia, e paguei porque na realidade eu não queria enrolar a Record, sendo que eu estava errado, mas não sei se eu teria capacidade de gestão, e gente sem capacidade a gente está cheio por aí, mas não custa nada ouvir o seu conselho. Por exemplo, o Luciano seria um bom candidato a presidente, na sua opinião? Você sabe que eu quis já te entrevistar. Acredito muito na sua competência e na maneira despojada como você lida com as coisas, sabe? Eu sei que você já pagou de dívidas gigantescas e isso nunca te amedrontou, nunca te fez recuar, entendeu? O cara me perguntou assim, pô, mas você perdeu essa grana toda? Eu falei, meu irmão, eu já perdi metade do pâncreas e o baço e tô vivo, não posso perder dinheiro. Ô Jô, você acha que o Luciano Huck seria um bom candidato a presidente da República ou não? Olha, eu não sei se ele seria um bom candidato, mas eu acho que só o fato dele ser candidato, para mim, seria uma atitude inteligente, porque tem uma hora que a pessoa já está num universo onde ele já ganhou tudo que podia ganhar, né? Em termos financeiros e em termos de prestígio. Então, por que não dá uma mudada, não dá uma mudança, ou vai ficar dando prêmio até os 90 anos de idade? Ganhou uma casa, parabéns. Não, dá uma agitada na vida, sabe? Dá uma, sei lá. É um bom menino, eu acho que é um menino bacana e seria uma cara nova na política nacional. Claro, e eu acho que para ele faria muito bem. Você sabe que é um cara que está fazendo uma boa política lá em Goiás? É o Cajuru, que você já entrevistou. Se você quiser saber, o cara está fazendo um trabalho excepcional, fora a amizade que eu tenho com ele, está fazendo um trabalho excepcional, dispensou a maioria dos aspones que ele teria direito, recebe apenas parte do salário, o resto ele doa. Ele está fazendo realmente uma boa carreira política e muita gente dizia que o cara era maluco. O detalhe é o seguinte, o sujeito que fala a verdade e que é honesto, geralmente é confundido com louco no Brasil. Com maluco. Do jeito que tá, parece que é mesmo, né, Jô? Bom, você sabe que eu já falei, já te liguei para dar os parabéns da entrevista que você fez com o Temer, que eu acho que foi a melhor entrevista que já foi feita com ele. Eu te liguei para falar isso, não tinha porquê, não tinha interesse nenhum
em falar isso, mas você está lembrado que eu te liguei para falar isso. Não, só estou lembrado, como eu quase caí sentado, eu estava aqui no litoral de São Paulo, em Ilhabela, e eu falei para minha mulher assim, você não acredita, o Jô Soares me ligou agora e ele elogiou a entrevista que eu fiz com o presidente Temer. Ele falou assim, bem, para de beber. Eu já falei para você que você está bebendo demais. Falei, não, estou falando sério, era o Jô Soares. Ela não acreditou até hoje. Foi olha... bom você falar agora, tá vendo, Matilde? É o Jô mesmo. Ela achou que eu estava de fogo já. Foi a melhor entrevista que eu vi feita com Temer, mas foi mesmo. E continuo achando, sabe? Você fez de uma maneira não agressiva e, ao mesmo tempo, cobrando tudo, falando tudo, com o respeito que se deve ao presidente da República, independente da qualidade do presidente ou das bobagens que ele possa fazer, mas é um presidente da República, e daí, né? E você tratou ele exatamente dessa forma. Tratou como se trata o presidente do país numa entrevista. Agora, independente dele ser bobo politicamente, ele não é, mas enfim, dele ser uma pessoa altamente decepcionante, sem dúvida, mas você tratou com o maior respeito. E isso eu acho que foi uma bola super dentro. Você não deixou de perguntar tudo, fez todas as perguntas que devia, e com o maior respeito, sabe? Isso eu achei uma coisa muito complicada, muito difícil, e você se saiu lindamente. E eu estou falando isso, que eu já falei isso pessoalmente, no telefone para você. Eu disse, é a melhor entrevista que eu vi alguém fazer com o Temer. E talvez seja o presidente mais difícil de se entrevistar, porque ele está lá por acaso, né? Foi muito bom. E continuo a dizer a mesma coisa. Eu acho que você sempre age como se não tivesse nada a perder. Isso não é para qualquer um, não. Isso é de dar inveja nas pessoas. Bom, vindo isso de você, eu fico mais envaidecido ainda, mas lembrando uma parte da sua carreira que eu achei que faltou respeito com você, e principalmente de rede social, que hoje é muito fácil, né? A rede social tem muita coisa legal, tem muita gente com opiniões interessantes e tal, mas como já dizia o Humberto Eco, tem 6 bilhões no mundo, você imagina quantos bilhões de imbecis tem na rede social, isso ele falava. Você foi muito atacado depois daquela entrevista com a Dilma. Você se arrependeu de ter feito aquela entrevista com a Dilma ou não? Não, porque eu sempre vou entrevistar o presidente da República do meu país, independente de eu gostar ou não gostar. Eu fiz todas as perguntas com respeito que todo mundo queria fazer. Só que eu não entrei em debate, eu não fiquei debatendo as respostas. Eu fiz as perguntas, foram perguntas duras, difíceis, mas tem muita gente que queria que eu entrasse em debate com a presidente da República. Isso eu não ia fazer. Agora, entrevistei o Fernando Henrique e entrevistaria qualquer presidente da República, independente de concordar ou não concordar com o presidente que estiver no posto, porque é um presidente da República, sabe? E da mesma forma que eu cheguei a cancelar uma entrevista com o Lula, quando o Lula era presidente, porque eu entrevistei o Lula 13 vezes antes, durante a campanha política dele. A última vez foi às vésperas da eleição, e ele ligou para mim depois, de madrugada, para dizer que, olha, essa entrevista vai dar sorte, porque eu estou vendo aqui que foi a 13ª, e 13 é o número do PT, vai dar sorte e tal. Depois, quando eu convidei para dar uma entrevista, ele disse que ia dar uma entrevista exclusiva para mim, e na semana eu vi que ele já tinha marcado outra entrevista. Aí eu falei, olha, vou cancelar. Na minha produção o pessoal ficou, mas como? Mas é o presidente da República. Eu digo, eu sei, mas acontece o seguinte, que ele faltou com o compromisso que ele assumiu, então eu também não tenho que assumir o mesmo compromisso. E cancelei a entrevista. Acabou que todo mundo achou que eu estava correto, porque não é pelo fato que você é presidente da República, você pode cancelar um compromisso dessa maneira.
sobretudo com alguém que tinha feito já 13 entrevistas com ele. Aí Passamos por algo parecido. Da mesma forma que eu não me recusaria a entrevistar nenhum presidente da República do meu país, claro. Com o Lula nós passamos por algo parecido, que eu tive lá no Instituto Lula, inclusive, para tentar marcar uma entrevista com o Lula já faz algum tempo, com o presidente Lula. E ele tinha uma dúvida se iria dar uma entrevista para mim ou então para o rapaz do SBT, né? Aí ele me perguntou assim, como é que vai ser a entrevista, o Datena? Eu falei, vai ser uma entrevista dura. Eu vou começar perguntando para o senhor se o senhor roubou de fato ou não. Isso assim, pertinho dele. Mas ele falou assim, mas desse jeito? Eu falei, sim, senhor, porque claro. é uma pergunta que o senhor poderia responder, não para mim, mas para todo mundo, mas para mim também, que fui seu eleitor e que acho que quebrei a cara, mas seria legal o senhor falar. Né? Depois ele falou assim, olha, vamos ver e tal. Ele falou assim, olha, eu te ligo na sequência. Ele deu a entrevista para o SBT, não deu para mim. Eu estou esperando até hoje o Lula me ligar para fazer essa entrevista, mas de fato agora acho que não precisa. Eu acho que ele já tem para quem falar. Mas, Jô, como é que está a sua vida no dia a dia, assim, fora da televisão? Você está mais tranquilo? Olha, eu estou preparando, o meu livro está indo muito bem, a biografia desautorizada, o livro de Jô, está muito, muito bem, está na lista dos mais vendidos, está em primeiro lugar, e, além disso, já está na 4ª reedição, já está, quer dizer, está bombando, e eu estou traduzindo, junto com Matina Suzuki, estamos traduzindo uma peça que eu começo a ensaiar no mês de março, que se chama Na Noite de 16 de Janeiro. A peça me chamou a atenção porque é exatamente na mesma data do meu aniversário. Aí eu fui atrás e descobri que é uma peça que se passa durante um julgamento. A ação toda é durante um tribunal do júri, quando tem uma mulher que é acusada. E os jurados são selecionados na plateia, são 12 pessoas que vêm da plateia e vão assistir, e a peça tem 2 finais, se ela é considerada culpada ou inocente. Então é uma peça fascinante, e estou em pleno período de tradução e adaptação, e pretendo estrear em maio essa peça, né? E há muito tempo que eu não trabalho como ator, vou fazer uma participação na peça também. Então são coisas que estão... Eu, graças a Deus, eu estou numa posição que eu posso fazer o que me dá vontade, só fazer aquilo que me dá vontade. Eu fiz 15 mil entrevistas, chega, né? Foram anos e anos, são 28 anos de programa de entrevistas. Então eu também não tinha mais o mesmo impacto de fazer. Eu saía de casa sem a mesma vontade que eu tinha. Então eu digo, não, está na hora de parar, não quero mais, não quero mais. Pelo menos por um longo período, eu não quero fazer televisão. Amanhã eu faço 80 anos, eu acho que o meu período de televisão já chegou, já está muito bom. Mas você sabe que eu vi outro dia na Netflix, aliás o streaming está crescendo de audiência pra caramba. É verdade. Eu vi uma entrevista do David Letterman, não sei se você viu, com o Barack Obama. Vi, barbudo e tudo. Ele disse que nunca mais na vida dele ia fazer entrevista e tal, e de repente surgiu esse projeto de acho que 6 ou 12 entrevistas. Ele começou com o Barack Obama. E é interessante, como você vê, ele sempre foi um extraordinário entrevistador, como você, que foi o maior entrevistador da televisão brasileira, disparado na minha época, mas disparado. O segundo e o terceiro é que nem o livro, você foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí depois eu não sei o que é, depois nós vamos falar do livro. Mas eu senti o David Letterman, que eu sempre acompanhei com muito interesse, também, mas de uma forma inteiramente diferente do que ele era. Porque me dá a impressão que o fato do cara ter que entrevistar diariamente, ou ter que gravar as entrevistas de um programa diário,
transforma o cara mais atento aos fatos que acontecem no dia a dia. E ali, ele estava com uma barba bíblica, né? Só faltava estar de chinelo, camiseta e bermuda, entrevistando o Barack Obama, que é um show de entrevistado, é um cara fantástico para dar entrevista. E eu senti o cara completamente diferente, já despojado do grande apresentador que ele era, do grande entrevistador que ele era, mas sendo ainda um grande entrevistador. Quem sabe um projeto para esse, seja desse tipo, seja legal, não para você, mas para a televisão brasileira. Acho que seria muito legal. Deixa eu te falar, eu vi a entrevista do David Letterman e me passou a impressão, eu estou te falando o meu lado como entrevistador, me deu a impressão que não era a mesma coisa, que não tem mais... Ele não tem mais o impacto que ele tinha como pessoa, apesar de estar com um visual diferente, estar com barba comprida, como você disse, com uma barba bíblica, mas me dá a impressão que ele não tem o mesmo impacto, ele não está se sentindo com o mesmo prazer de fazer que ele tinha anteriormente. Pode ser que eu esteja enganado. Então, agora, o que eu senti ali, e que você pode me dizer se já experimentou isso alguma vez, porque são 15 mil entrevistas, não é brincadeira, mas o que eu senti ali é que o entrevistado é um sujeito muito forte em todos os sentidos. Né? Claro. O Barack Obama é autor dos maiores discursos de todos os tempos da política americana, que teve nada menos que o discurso de Gettysburg, do Lincoln e outros tantos, né? Foi um dos maiores políticos que os Estados Unidos experimentou, pelo menos na fase oral. Ele, para dar entrevista, é um show. Em alguma ocasião, assim como agora eu estou me sentindo, você se sentiu intimidado pelo entrevistado ou não? Não, intimidado não, pelo seguinte, na hora que a pessoa senta do seu lado, ele já está numa posição, vamos dizer, de submissão. Ele já se prestou a dizer o que lhe foi perguntado. Então, realmente, é muito, muito, muito difícil, por mais importante que a pessoa seja, sentou ali do lado e já está numa situação de intimidação. De interrogado. Para perguntar o que você quiser, hein? De interrogado quase. Mais ou menos que interrogatório. Boa, legal. Bacana. Bom, passando ao livro diretamente, se bem que eu queria perguntar mais algumas coisas da sua vida particular, mas já deu para perceber que você está feliz, isso é o que me importa. Eu, como seu fã, fico feliz com a sua felicidade. Obrigado, querido. Agora, o livro de Jó tem alguma alusão ao livro de Jó? Não, foi um achado do Matinas, que trabalhou comigo. A gente estava com uma dificuldade enorme de achar um título, aí pensando memórias minhas e dos outros, memórias e lapsos, enfim. E, de repente, ele é que teve a ideia do título. Ele estava escovando os dentes e aquilo surgiu, como acontece nas boas ideias desse tipo de coisa. Ele falou, o livro de Jó. Claro, pegando a analogia com o livro de Jó, veio muito a calhar. E aí nós completamos com a frase, uma biografia desautorizada. Não é nem que não foi autorizada, ela foi desautorizada e mesmo assim foi publicada. E eu acho que o livro combina bem. A capa do livro é um achado, porque é uma fotografia minha com 4 anos, 5 anos, já com uma cara bem safada, com o mesmo sorriso de hoje. Você pode ter perdido a cara, perdeu o jeito da safadeza ou não? Não, ao contrário. Acho que a vida tem que ser uma eterna safadeza, entre aspas. Agora, é verdade. Ô Jô, mas combinar o seu talento com o talento jornalístico do Matinas também é sacanagem. Aí que é uma safadeza. Eu também porque acho. É fantástico. É covardia. É covardia. Agora, cada fase que a gente vive na vida, ela é diferente. Algumas são mais marcantes, outras menos e tal. Por exemplo, grandes estadistas escreveram muito. O Churchill foi um dos caras que mais escreveu na vida dele. Tem passagens maravilhosas da vida dele. Qual é a diferença entre o cara atuar, entre o cara entrevistar, entre o cara participar de uma novela de televisão, entre o cara ter um programa de humor e escrever um livro?
Olha, para mim, quer dizer, na minha visão, o importante é você estar fazendo aquilo que você gosta de fazer naquele momento. Então, se você está fazendo você, sei lá, quando você está fazendo televisão, você tem que fazer aquilo com prazer. Se você não tem prazer de fazer, eu acho que não vale a pena. Quer dizer, a não ser que você tenha realmente necessidade de fazer. Eu, sem querer te citar como exemplo, você é um cara que já pagou porque fez televisão e não teve medo disso, continuou fazendo, sabe? E isso é que eu acho importante, é você fazer enquanto você tem vontade de fazer. E você pode parecer, para muita gente, pode parecer maluco, como eu também. Mas essa maluquice Graças a Deus. É altamente criativa. Os malucos mudam o mundo, né? Não é? E você citou para mim o grande ídolo da política dos últimos séculos, que foi o Churchill. O Churchill, para mim, é uma figura extraordinária. Sabe, um cara que escreveu, além de tudo, escreveu 4 milhões de palavras. Isso não é para qualquer um, né? Quer dizer, além de tudo, o que ele deixou de escrito, o que ele fez, ele ganhou a vida escrevendo durante anos, enquanto ele era soldado na Guerra dos Boers, na África. Então, o homem fez de tudo, né? Foi prisioneiro e fugiu num trem. Isso, exatamente. Começou por aí. Aliás, eu acho gozado que, lendo recentemente essa história que virou filme do Churchill, que a vida do Churchill foi, na verdade, uma coleção de fracassos. Ele reconhece isso dizendo o seguinte: os fracassos que tem na própria história dele, a invasão de Galípoli. Foi ele que arquitetou a invasão de Galípoli. Foi um desastre pavoroso. Morreram ingleses pra caramba ali e outros tantos desastres, mas ele estava no momento certo, na hora certa, na Segunda Guerra Mundial, porque ele já havia advertido que o Hitler, contra o pacifismo que reinava na Inglaterra, que ninguém queria mais guerra, né? Mas ele disse o seguinte: esse cara é maluco e ele vai botar fogo no mundo, e ninguém acreditava. De repente verdade. Caiu no colo dele o cargo para enfrentar o Hitler, e eu sinceramente acho que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi o Churchill com a sua resistência lá na sua pequena ilha. Eu também não tenho a menor dúvida disso. E ele tinha frases geniais, né? Ele tinha frases... Ele me lembra muito você, não sei, porque a figura forte dele me lembra muito você. Gosta de um charuto, um jeitão de conversar e tiradas extraordinárias. Tem livros de frases do Churchill que eu aconselho o cara que está ouvindo a gente a comprar. Por exemplo, tinha um sujeito bebendo com ele, bebendo com ele não, estava numa festa. Eu não sei se era um hindu de ascendência muçulmana ou de religião muçulmana. O cara não bebia. Aí ele falou assim: o senhor aceita um uísque? O cara falou assim: não. Os leões só bebem água. Aí ele repete para o cara assim: mas só os asnos também. Os asnos também só tomam água, que nem os leões. A mulher chega para ele, porque ele bebia muito: ô Churchill, pô, você está completamente bêbado, amanhã você vai acordar de ressaca, mas eu vou sarar e você vai continuar feia do jeito que você é. Então ele era um show, era fantástico, o Churchill era um show. Agora, Jô, eu não li o seu livro, vou correr comprar e depois vou deixar na porta da sua casa se você autografar para mim. Com o maior prazer, eu acho que você vai se divertir bastante. Eu não gosto de perguntar sobre coisa que eu não li, mas tem uma pauta aqui que você pode falar sobre histórias que tem no seu livro, quando você morou no anexo do hotel Copacabana Palace, que eu nunca botei meu pé lá. Mas eu tenho uma vontade enorme de ir. O Boechat até arrumou umas 3, 4 vezes para que eu fosse lá, mas eu nunca fui. O Copacabana não é só um marco da arquitetura brasileira, né? Daquela época, que lembrava os grandes prédios europeus e daí por diante e tal, mas a história que tem ali dentro, aquilo daria um filme muito legal. Já deve ter filme parecido com isso que eu estou pensando, mas aquilo, só o Copa, uma história vivida dentro do Copa, daria um filme fantástico, né? É verdade. E quando é que você morou lá, hein, Jô? Como é que foi isso aí? Olha, que na realidade, quando inaugurou o Copa, o anexo do Copacabana, mamãe estava doente, com problema de circulação grave. Aí papai disse assim: olha, vamos morar no anexo que inaugurou agora e que são apartamentos como se fossem casas, né? Só que com todo o serviço
de quarto para atender, etc. E nós fomos dos primeiros moradores lá. Na época, eu tinha 9 anos, eu era um moleque ainda, logo depois eu fui estudar na Europa. E na volta, quando eu voltei 1 ano depois, eu voltei porque os negócios do papai entraram em crise, ele perdeu tudo, ficou sem ter onde morar, foi morar num apartamento emprestado, um quarto e sala da irmã dele, e eu fui morar num quarto alugado na Prado Júnior. Então, mas continuei visitando Copa. Eu fui muito, muito paparicado pelo pessoal do Copa, porque eu sempre brincava com todo mundo ali na piscina, etc. E são lembranças que ficaram muito fortes, e até toda uma parte do livro que fala nisso, né? Você teve uma educação europeia muito legal, né? Você é um sujeito culto, não é de graça. Eu tive esse privilégio. Mas o que ensinou mais? Essa é a educação europeia ou a fase da dureza? Eu acho que as duas coisas se somaram. Se misturaram, né? E sobretudo a maneira como meu pai e a minha mãe enfrentaram essa fase. Isso é que foi uma lição de vida. De papai chegando e dizendo assim, olha, dinheiro para comida de amanhã já tem. O do depois da manhã eu vou batalhar amanhã. Sabe, essa maneira cheia de humor e ao mesmo tempo cheia de espírito de luta é que acrescentaram muito na minha criação, porque quando eu voltei, que o papai perdeu tudo, não tem onde morar, era uma coisa para um moleque ou levar, ou conseguir vencer isso, ou se matar, né? Você fica sobretudo que eu tinha 17 anos, é uma idade muito importante na tua formação. Então isso aí foi um exemplo de vida que me ajudou muito. Então as duas coisas se somaram. A educação na Europa, a educação nos melhores colégios que você possa imaginar. Aí deu para aprender 6 línguas, deu para viajar pela Europa toda. Nas férias, em vez de voltar, eu ia passar as férias na casa de colegas meus. Então tudo isso somou muito na minha vida. Tenho a impressão que foi um grande auxílio que aconteceu na minha educação. E de poder ter que enfrentar, quando eu voltei, eu cheguei a trabalhar como office boy numa empresa de exportação de café, depois fui trabalhar numa agência de turismo. Enfim, tudo isso fez parte da minha formação e para isso eu sou eternamente grato ao meu pai e à minha mãe. Eu acho que a ovelha Dolly não foi o milagre da engenharia genética, não, porque isso é próprio, desde que o ser humano existe, isso é próprio do ser humano, né? O homem é uma soma de outras pessoas, né? O ser humano é uma soma de todo mundo, né? Claro. Dessas pessoas todas que participaram da sua vida, já vi que o seu pai influenciou no seu humor. A sua mãe te influenciou de que forma? Os seus amores te influenciaram de que forma? O seu filho te influenciou de que forma? Enfim, como é que você foi construído, resumidamente falando, e não te tornando mais a paciência um dia antes do seu aniversário? Não, eu acho que é tudo isso. Datena. Eu acho que é a soma de várias pessoas e, sobretudo, de observar essas pessoas, tá? Aprender a observar. A vida você soma quando você aprende a observar os outros. Você tem saudade da sua juventude ou tem saudade das pessoas da sua juventude? Eu não tenho saudade de nada. Eu acho que tudo que eu vivi foi bem vivido e não me deixa saudade, porque eu acho que a saudade é uma coisa que não te soma, não te leva a nada. O importante é você ter vivido bem cada época que você viveu e, sobretudo, aproveitar bem o que você aprendeu com seus amigos. Rapidão, como é que é fazer 80 anos se você já esteve bem pertinho da morte alguma vez? Olha, eu não sei te dizer. Eu espero fazer 90, mas se não for possível, paciência. Já tá bom, né? Já tá legal pra caramba. Vem cá, você já disse que eventualmente poderia até voltar para a TV. Outro dia eu estava conversando com outro monstro da TV que você deve adorar,
que é o Lima Duarte, que lembrou da minha terra lá em Ribeirão, da PRA7 de Ribeirão, você deve lembrar também. Mas o Lima disse assim, Datena, hoje a televisão está para a internet, ou para a rede social e tal, para o virtual, é a mesma coisa que o rádio esteve para a TV quando surgiu. Você concorda com ele ou não? Eu acho que sim. Eu acho que há uma proporção aí entre as duas coisas que eu acho perfeita. Só que eu acho que, ao contrário da rádio e ao contrário da televisão, as redes sociais são muito mais invasivas, né? A possibilidade de uma invasão do teu cotidiano é muito maior. Por isso que eu não tenho, em princípio eu não tenho nem rede social, não tenho Facebook, não tenho nem Facebook, não tenho nada dessas coisas, mas acho sensacional que dê voz a todo mundo. Muitas vezes você lê muita coisa que é absolutamente boba, sem nexo, mas não tem importância, porque está dando voz a todo mundo, sabe? Isso é que eu acho importante. Todo mundo tem direito de falar e tem o que falar, todo mundo. Você, em 15 mil entrevistas, fez todas as perguntas que você queria fazer ou deixou alguma para trás? Não, acho que eu fiz, na hora, fiz tudo que eu queria fazer. Quanto a isso, não deixei de fazer nada. Você tem alguma pergunta que você queria fazer para alguém e que a resposta você gostaria muito de saber? Perguntar para Deus alguma coisa, por exemplo? Olha, eu acho que Deus... É bom esperar mais um pouquinho para perguntar para ele, né? Vamos esperar para eu perguntar pessoalmente. Numa entrevista, o que é mais importante? A pergunta do cara ou a resposta do cara? Porque de vez em quando eu tenho a impressão que a entrevista vira uma boa entrevista quando o cara quer falar. Quando o cara não quer falar, não adianta você tentar tirar do cara alguma coisa que ele não quer falar. Não, claro, isso aí é fundamental, né? Você tem... Às vezes o importante é o que você percebe que a pessoa deixou de falar. Mas se ela deixou de falar é porque ela não quer, então não adianta. Não tem nada que faça um convidado que não quer falar tratar de um assunto que ele não quer. Isso aí não... O direito é do entrevistado. Sempre. Já para finalizar, um cara que você considera como referência, e qual foi o seu grande personagem? Também, aí são duas coisas muito difíceis. Eu usar uma pessoa como referência, eu vou usar uma que eu sei que você admira, que é o Churchill. O Churchill eu acho que Demais. É uma referência mundial. E a outra pergunta era... Eu já esqueci, pô. Uma era uma pessoa que não era importante, uma pessoa que você vai... você já disse que era o Churchill. Eu acho que isso responde. Eu acho que tá bom. A outra pergunta eu já esqueci. Você sabe por quê? É porque eu acho que entrevista tem começo, meio e fim. A sua vida, ela é tão vasta que a gente podia ficar aqui o dia todo perguntando e você respondendo. Mas eu queria, na verdade, dizer para você que eu tive a oportunidade, no final do ano passado, de entrevistar um cara que eu sempre quis entrevistar na minha vida, não é? Que foi o Roberto Carlos. Eu consegui entrevistar, eu estava em Lisboa, e ele dando uma entrevista com o Dudu aqui, e foi uma entrevista muito legal, eu fiquei realizado. Faltava, o nosso caso vai ficar incompleto, porque eu sempre quis dar uma entrevista para você, cheguei perto disso, infelizmente a vida não permitiu, mas eu cheguei bem perto disso, eu queria dar uma entrevista para você, mas mais do que isso, eu queria fazer essa entrevista e agora considero que o ciclo está fechado. Entrevistando o Roberto, o meu ídolo como cantor, e você, o meu ídolo na televisão brasileira, eu me considero completamente vivido, de uma certa forma, nos meus 60 anos, mas eu espero chegar nos 80 como você, com a história muito menor que a sua, mas pelo menos com a dignidade, o caráter e um pedacinho só da sua genialidade que é infinita e o seu amor que também é infinito. Foi um prazer enorme, parabéns, felicidades, querido, obrigado, muitos anos de vida. Prazer para mim. Só para encerrar, o Brasil tem jeito no seu ponto de vista e qual é o jeito? Olha, qual é eu não sei, mas eu acho que sempre tem.
Eu acho que sempre quando se pensa que a coisa está no desespero, a coisa dá uma volta. Eu sou absolutamente, irremediavelmente otimista. Eu sempre acho que tem jeito, por mais fundo que seja o buraco, melhor é a saída. Boa, ótimo. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, querido. Esse foi o gênio Jô Soares com vocês, com 80 anos de idade, o que prova naturalmente que cronologia não existe. Existem seres que estão acima da cronologia e vivem, como já dizia, no espaço-tempo, num perdido, o tempo é igual ao espaço ou coisa parecida, a tal de teoria da relatividade, que só gente genial como Einstein e o Jô Soares são capazes de pensar. Um beijo grande, Jô. Beijo, muito obrigado. Beijo do gordo pro outro gordo. Tá bom. Beijo grande. Tchau, Jô Soares. Tchau.